Então, pessoal, meu nome é Percy Jefferson Custódio, estou matriculado no curso de Engenharia Química na Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Essa disciplina é Química Analítica, ministrada pela professora Cíntia Maia Braga. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre potenciometria. Então, eu vou fechar a janelinha aqui para poder mostrar minha apresentação no PowerPoint, ok? Opa. Vamos capturar a janela aqui. Beleza. Então vamos lá. Potenciometria. É uma das modalidades de processos eletroanalíticos para identificação de compostos e sua quantificação. O primeiro sistema nessa modalidade de potenciometria é o pH-gâmetro, que é um eletrodo que determina o valor de pH de soluções. Os métodos potenciométricos de análise se baseiam na medida do potencial de células eletroquímicas sem o consumo de corrente elétrica entre as espécies na solução. Mas isso não quer dizer que a gente não precise de corrente elétrica, né? O equipamento precisa de corrente elétrica para a gente poder fazer essas medições. Então, nesse sistema, será possível fornecer o potencial de uma solução que será convertido em um sinal analítico. Por isso, não quer dizer que o equipamento não precise de energia, foi o que eu já tinha falado, né? Esse sinal pode ser um número representado em um gráfico, por exemplo, né? Porque o sinal é convertido em uma escala de 0 a 14, no caso do pH-gâmetro, para medir o pH. Tá? Os dois eletrodos estão ligados a uma corrente e a intensidade do sinal analítico é transformado, embora não seja visto. Aqui tem uma imagem, né, uma imagem do sistema, né? Então aqui nós temos um eletrodo de referência, normalmente ele está localizado à esquerda. Temos um eletrodo indicador, um instrumento de medição e a solução contendo o analito. Então esse é um esquema geral do sistema, né? Temos os eletrodos, a solução que queremos determinar, tá? Ele não pode ser uma espécie sólida, tem que ser filtrada. A solução tem que estar a uma temperatura ambiente, né? Porque se ela estiver com alta temperatura, isso vai comprometer a leitura, né? E a gente vai ter dificuldade aí de medir a concentração ou o pH da solução. Então, os componentes do sistema é o eletrodo indicador, que é a meia célula da direita. Meia célula da direita, na qual o potencial varia com a alteração da concentração de ionanito. A solução contendo o analito é a substância ou componente químico, né? É uma amostra, que é o alvo da análise. O eletrodo da referência é esse que está à esquerda, né? Como eu já tinha falado, que possui um potencial de eletrodo conhecido e que permanece constante, independentemente da composição da solução do analito. Então, temos também um instrumento de medição que fará a leitura do pH, por exemplo, né? E que é o resultado da concentração do analito. A solução, se a solução é oriunda de um experimento, temos que esperar ela baixar a temperatura. Foi no caso, se ela não for direta, né? Como eu já tinha falado, a solução tem que estar na temperatura ambiente. E temos que tomar cuidado para limpar os eletrodos sempre for fazer uma análise, né? For fazer mais de uma análise, para não contaminar a solução. E esses eletrodos tendem a ficar em uma solução de descanso. Depois da análise, os eletrodos são colocados dentro de uma solução tampão, pois eles são extremamente sensíveis. No sistema, há um eletrodo de referência, isso eu já tinha falado. Bom, qual a importância, né, da potenciometria? Determinar as constantes de novos compostos que vão surgindo, constantes de dissociação de ácido, base, solubilidade, né? Ele é simples, barato e de fácil utilização.
Na potenciometria direta, por exemplo, a amostra requer um tratamento prévio. Não requer um tratamento prévio. A solução pode estar opaca e até mesmo viscosa. Então, ela serve para a determinação de qualquer espécie iônica ou molecular que possa ser ionizada, porém o sistema deve ser ou estar em equilíbrio, né? A calibração é importante e deve ser periódica de modo que você tenha soluções padrões que sirvam para monitorar o sistema. Verificar se ele está respondendo àqueles resultados esperados, por isso é importante verificar as indicações do sistema. É isso que a gente vai ter que vai estar sempre comparando, né, se que é o resultado que a gente encontrou nas concentrações no pH corresponde o que a gente espera com aquele que nós calculamos, né? As curvas de calibração é uma maneira de corrigir as medidas potenciométricas para termos resultados da concentração. Essa é uma limitação quando você quer simular uma matriz. As vantagens da potenciometria direta uma delas, né? Algumas delas é que é altamente sensível. Também isso é uma vantagem e também uma desvantagem, porque como os eletrodos são sensíveis, a gente tem que cuidar para não contaminá-los, né, e ter dificuldade na leitura da concentração ou na medição do pH. Eles funcionam bem em solventes orgânicos e em presença de moléculas solúveis, como em gordura, né, em virtude de sua sensibilidade, no caso a glicose. E pode ser utilizado em soluções de redutores e oxidantes, ganho ou perda de elétrons. Esse, na verdade, até a gente vai ver um exercício mais na frente aí, onde vamos ter duas semi-reações, onde vamos ter elementos que vão sofrer redução e outros vão sofrer oxidação, né? Vai ser um exemplo que a gente vai utilizar aqui para entender a potenciometria. Mais uma vantagem, ela dispensa o uso de indicadores, né? Mas requer um equipamento especial, potenciométrico, eletrodos de indicadores de referência e, consequentemente, energia elétrica para o equipamento. O composto ele não é destruído, o sistema não é contaminado, o tempo de resposta é curto, né? Facilidade de manutenção, de automação e construção de acordo com a necessidade. Essas são algumas vantagens, né? E a desvantagem é a forte dependência, força única do meio, erro de precisão maior que 1%, obstrução por proteínas, alguns eletrodos são frágeis e não podem ser guardados por muito tempo. Essas são algumas desvantagens. Bom, então a gente vai fazer aqui, vai fazer um exercício, né, para a gente entender um pouquinho melhor como é que se calcula o potencial eletrônico, o potencial, né, usando a equação de Nernst. Então, vamos lá. O exercício. Calcule o potencial requerido para iniciar a deposição de cobre a partir de uma solução que é 0,01 mol por litro em sulfato de cobre e que contém H2SO4, ácido sulfúrico, suficiente para produzir um pH de 4,0. Então, nós temos aqui duas semi-reações, tá? A deposição de cobre ocorre necessariamente no cátodo, dado que existe uma espécie facilmente oxidável, né? E oxidável que é a água, né? E o O2 será liberado no ânodo. As duas semi-reações e seus potenciais estão dispostos como abaixo aqui, né? Oxigênio, O2, mais hidrogênio, oxigênio, em forma de gás, mais H, 4H, igual a
duas moléculas de água, né, produz um potencial de 1,229 volts. Nós temos aqui, então, as reações envolvidas, que são as duas reações de redução, né, de redução. Então, o objetivo do exercício é determinar o potencial do sistema, cujo objetivo é realizar a deposição do cobre no cátodo, como eu já havia falado, tá? E se o cobre vai ser depositado no cátodo, significa que ele vai ser reduzido. Vamos lá. Aqui, opa. Aqui. É sabido que a concentração de cobre, o pH é sabido que a concentração de cobre, né, foi dada no sistema, e o pH do íon H+, a gente vai ter que calcular. Então, para que a gente possa descobrir o potencial dos sistemas, vamos ter que usar a equação de Nernst. Nesse exemplo, eu não posso determinar o potencial direto, por quê? Porque o potencial padrão, nós não temos um potencial padrão aqui. O potencial padrão é válido apenas naquelas condições que não é o caso, não é esse caso, né? Em que nós temos 1 mol por litro de concentração. Por exemplo, a concentração de cobre é 0,01 mol, então não está dentro das condições padrões, né? Das condições padrão. Então, e o pH do sistema é 4, ou seja, nas condições padrão, uma das características é que a concentração seja igual a 1 mol por litro, que não é o caso aqui, né? Então, nós vamos poder calcular esse potencial através da equação de Nernst. Então, a primeira coisa para resolver esse exercício é determinar a equação global. Tá? Então, a gente montou aqui a equação global. Na verdade, nós temos duas semi-reações, né? E depois eu vou somá-las e vou encontrar a reação global. Aqui temos duas semi-reações e somadas eu vou encontrar a equação global. Então, na primeira equação, nós temos na primeira semi-reação, nós temos a redução do cobre, né? O cobre aqui, ó, é mais 2, né? E ou seja, 2, nós vamos ver que nessa reação vai ser utilizado 4 elétrons, né? E temos um potencial de 0,337. Se o cobre reduziu, a água sofreu oxidação, né? Como mostrado na equação 2. Então aqui, teve um errinho aqui, reação de oxidação da água. Se o cobre reduziu, a água oxidou. Tem que fazer uma correçãozinha aqui, tá? Tem uma semi-reação de oxidação, beleza? Então, na reação de oxidação é uma reação contrária ao que tínhamos no enunciado. Por isso que o sinal aqui é invertido. Lá no enunciado, nós tínhamos mais 1,229 volts. Então, aqui, como é uma operação inversa, fica o sinal negativo. Então, a água oxida e fornece 4 elétrons. Aqui, ó. Porém, cada cobre que reduz precisa de 2. Né? Então, 2 vezes 2 são 4 elétrons. Esses 4 elétrons o que foram utilizados nas reações. Beleza. Uma vez observado isso, temos a equação global. Essa que está aqui embaixo. Bom, se nós estivéssemos trabalhando dentro das condições padrão,
nós precisaríamos de menos 8, ou menos 0,892 volts. Na verdade, esse é o potencial do sistema. Mas como nós não estamos trabalhando naquelas condições padrão, né, de solução, a gente vai ter que usar a equação de Nernst para achar o potencial do sistema. Só que, para a gente calcular o potencial do sistema, a gente tem que determinar a concentração de íons H+, né? E a gente calcula através dessa fórmula aqui, o pH igual a menos log da concentração. Como já foi informado o pH no enunciado do exercício, nós chegamos a concentração do íons H+, é 1 vezes 10 na menos 4 mol por litro. Certo? Então, sabido a concentração de íons H+, aplicamos na equação de Nash, na reação global, que essa aqui foi dada, né, que a gente chegou, certo? Bom, então vamos lá agora para fazer o cálculo do potencial do sistema. Então, como é que eu chego nesse valor de que menos 0,714 volts? Calcula-se de que maneira? É a diferença de potencial, né, que vai ser igual ao potencial padrão, que neste caso é 0,892, que foi obtido nessa reação global aqui, certo? Esse menos 0,0592, esse é uma constante da fórmula, dividido por 4. O que é esse 4 aqui? Esse 4 aqui é o número de mols de elétrons envolvidos, né, nas reações. Está aqui, ó. É aqui, ó. 4 de redução e 4 na redução do cobre e 4 elétrons utilizados na semi-reação de oxidação da água. Tá? Aqui não é redução, é oxidação, tá, gente? Vezes o log, tá? Que é o coeficiente racional, ou seja, a concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes. Então, o cobre sólido não entra como concentração. O oxigênio, ele é gasoso, né? Então, ele entra como pressão de O2, aqui, ó. Vezes a concentração de H+, íons H+, aqui é elevado a 4, dividido pela concentração de cobre, que é elevado a 2. Substituindo os valores na fórmula e considerando a pressão de O2 como sendo 1, a concentração de íons H+, a concentração de íons H+, nós substituímos aqui, nós calculamos o pH, na verdade, né? Elevado a 4, dividido pela concentração de cobre que foi dado, elevado ao quadrado, que foi dado no problema. Então, com isso, nós chegamos nesse menos 0,714 volts aqui. Ou seja, é necessário fornecer uma constante elétrica maior que 0 menos 714 volts para que o processo ocorra. Então, essa foi a minha contribuição.
os créditos aqui têm que ser dados para o professor Nilson Antônio de Assunção e a professora doutora Simone Garcia de Ávila, onde eu assisti os vídeos deles no YouTube para explicar melhor para vocês aí como que funciona, seria esse método da potenciometria. Para achar o cálculo do pH, de concentrações, achar o pH de determinada concentração, né? E é isso. É isso aí. O que eu entendi foi isso. E valeu, obrigado.